Fala, moçada, beleza, beleza, beleza? Vamos lá, e aí, garotinho? Parceiro, Chamberlain. Tranquilidade, vamos lá para mais um bate-papo firmeza aqui do Prof. Play, o podcast que veio pra bagunçar, pra atrapalhar, pra deixar o bagulho daquele jeito, né? Hoje vamos falar de um assuntinho gostoso, leve, coisa tranquila, né? Que hoje nós estamos paz e amor, então vamos ano eleitoral, né? Não podia ter melhor notícia. Não, coisa linda, vamos ver, só vamos deixar os caras queimar. Certo? E vamos que vamos. Mas você tá ligado que, né, no sistema a coisa para funcionar precisa engraxar. E para isso eu lhe dou o prazer de fazer aí o nosso primeiro merchan do dia. Você me dá a palavra? Vai lá, garoto. Pela ordem, então, moçada, a gente tem que falar sempre do nosso patrocinador de primeira mão, de primeira viagem, o nosso parceiro desde sempre, que é quem? A Zap Autoescola. Truco. Sei! Chamou? Não tem isso. A Zap Autoescola, meus amores, é a autoescola mais legal, mais competente, mais bacana da região de Marília. Eles ficam na cidade de Garça. O endereço lá é Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista. O telefone do pessoal é 14 3471 0662. Chegando lá, você procura quem? O grande, o destemido, o mago, o inabalável Flavinho da Zap vai te dar um desconto, vai te ensinar a dirigir carro e moto, tem rehab, reabilitação, reciclagem, o que precisar, faz negócio e em breve convênio com o Elon Musk, mandando o pessoal para dirigir em Marte. Só rolê espacial. É isso, Zap Autoescola, tamo junto. É e Carlinhos, isso aí. E o pessoal da... Puta, tá muito sincronizado, hein? Vamos lá. Eu tenho dificuldade com essas palavras, como é que é? Fury. Você não tem dificuldade, não. Você tá escondendo leite. Os caras são campeão, rapaz. A Fury é uma escola, um curso por matéria para você que pretende aí se preparar para o vestibular ou para algum concurso, ou tá precisando de aula particular e tal. A Fury, fica ali na rua Santa Helena, aqui em Marília, no número 352, ali pertinho do Bosque. Ali o telefone é DDD 14, aqui de Marília, 981214287. Lá você tem aula de física com o esqui, tem aula de matemática com o menino Leite, tem redação com o Ricardo Japonês, tem biologia com o Ricardo Carioca e tem química com Big Little Inácio. Você sabia que Inácio chama Carlos? Carlos Inácio? Carlos, Carlos. É Carlos Inácio. Carlos ficava mexicano, né? Os caras são bons demais. Chega lá e uma vez por mês ainda tem um bate-papo de geopolítica onde ou eu ou o Lucas Taoni lá estaremos para poder dialogar com a galera. É muito bom. Bora lá. Você sabe que eu tô dando aula num cursinho esses dias e a menina falou assim, Taoni, geografia pra você é cinza ou vermelho? Que cor que eu atrelo? Falei, vermelho. Ela não é cinza. Eu que dou aula dessa porra, o que você... Então, vamos com nós que lá... Você vai ter umas aulas legais de vez em quando. E o nosso parceiro de Presidente Prudente, também não poderia de falar dos caras, que é a barbearia Hard Corte em Presidente Prudente, uma barbearia que os caras têm um ambiente super legal, você chega lá, você não quer nem ir embora, tem mesa de sinuca, tem rock and roll, tem cinema, tem cerveja, eles dão aquele trato Chamberlain na sua barba, no seu cabelo, faz uma massagem, passa uma loção, nossa senhora, troca uma ideia, é muito gostoso, consultoria financeira, tem de tudo lá, né? Vai na Hardcore que lá você conversa com os caras. O ambiente é muito, muito bom. Eles ficam lá na rua Álvares Machado, 472, na Vila Euclides, cidade de Presidente Prudente. E o telefone do pessoal lá para você marcar o seu horário é qual, Carlinhos? Você tem aí? Sumiu aqui do meu zap.
quase, hein, companheiro? Pega aí pra nós. O telefone é 18 DDD 3903 3350. Aí lá você procura o Juliano. Chega lá que o cara é campeão, hein? Juliano da Hardcore. O cara do cabelo curto embaixo, comprido em cima. Não tem como confundir. O negócio é o Carlinhos, vamos estralar a mamona, porque o tempo urge. Daqui a pouco o Zequinha quer viajar com nós. Então vamos lá. Em março, houve, em princípio, um escândalo que foi um áudio vazado por um jornal, um veículo grande de imprensa chamado Folha de São Paulo, sobre uma articulação corrupta entre o ministro da Educação e dois pastores. Até então, o ministro Milton Ribeiro, que hoje é ex-ministro, exonerado do cargo, e dois pastores, um chamado Arilton Moura, se eu não me engano, e outro chamado Gilmar Santos, não é isso? Deve ser. Deve ser. É isso mesmo. Eu tava na cabeça Gilmar Mendes e pra trocar é facinho, né? Mas acho que é Gilmar Santos. E é o Gilmar Santos. E aí, cara, eu já vou começar te colocando numa gelada, que foi o seguinte, o Bolsonaro falou, é uma injustiça o que estão fazendo com o ministro, ele é uma pessoa irretocável, ilustríssima, isso é um conluio do PT, da oposição, da mídia golpista, eu ponho a minha cara no fogo pelo ministro. E aí esses dias, a Maria Paula que esteve aqui falou assim pra mim, você sabia que o Brasil é o país do mundo que mais faz meme e consome? Eu falei, não sabia não. O que eu tô vendo de meme com o Bolsonaro com a cara pegando fogo não tem cabimento. Carlos Roberto de Almeida Júnior, você que é um cara formado na antiga política da Universidade Estadual Paulista pós-ditadura, fala pra nós, que tipo de implicações você acha que vai ter esta bola fora e, evidentemente, esse caso de corrupção numa pasta importante do governo, que é o MEC, ou o Ministério da Educação? Cara, putz, eu acho que os desdobramentos podem ser inúmeros, né? É muito vasto aí o rol de possibilidades. Acho que é importante que a gente destaque que o presidente, ele tentou, de uma forma truculenta, ao meu ver até uma forma um pouco despropositada, ele tentou durante muito tempo dizer que no governo dele não tinha corrupção, que os membros do governo dele não estavam de forma alguma envolvidos com corrupção. E mesmo o escândalo envolvendo o filho comprando mansão e chocolate da Copenhague superfaturado, rachadinha. É que o lance da rachadinha é pré-governo, né? Então a desculpa é essa. Aí teve aquela conversa lá do leite condensado e gasto no cartão corporativo alto pra caramba, mas ele conseguiu durante um certo tempo dizer que isso era só mal dizer, que isso não era efetivamente uma dinâmica de corrupção, certo? Até que aparece essa conversa do ministro facilitando o contato de alguns pastores e esses pastores vendendo acesso ao Ministério da Educação junto a diversas prefeituras e cobrando até com barra de ouro, né? Que para tentar fazer o negócio não ser rastreável, característica básica da dinâmica de corrupção. Então acho que o primeiro impacto é o governo não pode usar a conversa de que no meu governo não tem corrupção. E isso, eu particularmente, vou falar para você uma coisa, eu acho muito bom. Porque não é possível uma democracia do tamanho da brasileira, da estadunidense, será da alemã, ou de qualquer outra localidade do mundo, uma grande democracia, você chegar, bater no peito e falar, no meu governo não tem corrupção. São pessoas. Você pode responder por você. Agora pelo governo. Agora por todo mundo que está ali, é muito difícil. E aí eu vou falar um negócio que, veja, foram perguntar pro Lula o que o Lula acha desse escândalo. E o Lula falou um negócio importantíssimo. O
O Lula falou, este escândalo é uma vergonha nacional, mas o ex-ministro tem direito de se defender. Porque essa é a premissa básica dentro de um processo democrático. Claro, o cara está sendo acusado, certo? A defesa vai atuar. Agora, ele tem que ter a defesa. E a gente só pode verdadeiramente chamá-lo de corrupto no momento final. Mesmo que todos os indícios, com provas materiais, nos levem a essa conclusão. Agora, o primeiro impacto, foi o que você perguntou, o primeiro impacto, isso com certeza mancha essa ideia, essa imagem de que o governo não tinha corrupção. Então é um governo tão corrupto quanto qualquer outro. Lembrando que isso não, eu não estou dizendo que o presidente da República é corrupto. Certo? Mas que existem membros do governo que atuam de forma corrupta. Isso agora está resolvido. E você vê que o Milton, ele foi preso, né, embora a defesa já tenha entrado com um pedido de habeas corpus, ontem, se eu não me engano. Hoje é quinta-feira, então ele foi preso na quarta. Foi ontem de manhã. E aí... Parece que a justiça já mandou soltar. Mas veja, isso transcorre desde março. Então o negócio daqui para ali, já houve uma investigação forte da Polícia Federal para que se juntasse os indícios materiais para que ele viesse a ser preso e sofrer esse tipo, sei lá, de pena vinculado ao que tudo indica a um delito de corrupção. É curioso porque o Ministério da Educação, ele cuida de um fundo muito grande, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Esse fundo é tipo uma reserva de dinheiro grande que atende não só escolarização superior, mas sobretudo escolarização básica. Exato. Em quais assuntos? Merenda, transporte, construção, equipamento infraestrutural das escolas, e é um fundo muito grande e muito antigo. Ele existe desde a era Vargas, na verdade. Então, eu fico pensando assim, esse governo se colocou no poder, todo mundo sabe, ludibriando grande parte da população brasileira. E um discurso que era um discurso reiterado, inclusive em alguns poucos debates que houve com a participação do Bolsonaro, foi: os assuntos que eu não sei cuidar, eu vou colocar um pessoal técnico para cuidar. Então, portanto, na verdade, do ponto de vista narrativo, isso dava a entender, ia ser um governo horizontalizado entre o Palácio do Planalto e as pautas. Aí houve alguns problemas com o ministro antigo, Milton Noel Ribeiro, não sei se você lembra do Ventralbe, esse é o nome dele, falava uma porção de atrocidades, um monte de água. Eu lembro de uma vez dele na rádio, enquanto era ministro ainda, falando que ele achava, denunciando que os professores das instituições superiores e públicas do Brasil, eles não deveriam ser remunerados do tamanho da remuneração que eles ganham, porque eles só dão 4 aulas por semana para ganhar na casa dos 5 dígitos e ponto. Essa avaliação não é técnica. Nem um pouco. Por quê? Veja, quem já passou por uma universidade pública sabe que de fato, a quantidade de horas-aula que se ministra por semana na graduação não é muito maior do que uma noite ou 2 noites. No entanto, tem um monte de outro trabalho, que são os docentes que fazem a gestão, a extensão, a pesquisa, a internacionalização da faculdade, um monte de coisa, que toma, muitas vezes, jornadas dobradas, às vezes 3 turnos. Pô, eu fiz universidade pública em um campus pequeno, e você fez Marília, e você sabe, os campos pequenos aproximam mais as pessoas, né? Sim. Mesmo porque não tem tanta gente. Então, entre docente, conjunto técnico, funcionário, os alunos, às vezes acontece até amizades, relações afetivas mesmo, e eu via esse pessoal trabalhando demais da conta. Você está entendendo? Então, além do caso da mácula da corrupção, e tudo indica que vai ser uma mácula grande, porque os pastores também foram presos, um assessor, não sei das quantas, acho que prenderam 4 pessoas na primeira ação. Além disso, há também uma outra mensagem, que eu acho que é simbolicamente muito forte, que é assim, você não ia equipar a ala central, o alto panteão do governo com pessoal técnico? Você repara nos ministros que já passaram, ou no caso do Milton, que eu acho que talvez o caso mais explícito, você vê que não é técnico.
que é uma coisa, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, muito personalista, ou seja, uma política muitas vezes feita em prol do atendimento de grupos de interesses pessoais. O caso da Barra de Ouro é brutal, né? E tinha, você viu que teve dinâmica dos caras falando para prefeituras comprarem bíblias da editora, que tinha um esquema com o pastor, que dali ele ia facilitar. Por que a prefeitura vai comprar uma bíblia? E não é uma, né? Comprar sei lá quantas unidades de bíblia, porque isso não é função da prefeitura, certo? Nada contra o livro sagrado, muito pelo contrário. Tem caso e tudo. Você me conhece, você sabe que eu sou um indivíduo ligado na palavra de Jesus, mas o Estado não tem que comprar Bíblia. Ali não é o lugar. É a mesma coisa que você querer uma consulta médica no boteco, falando, não, aqui eu acho que não é o lugar de nós resolver. Outros assuntos. É outra parada. E fica essa coisa que agora houve uma mudança de discurso. Porque a gente está há 4 meses da eleição, mais ou menos isso, final de junho, eleição em outubro, e aí o Bolsonaro fala assim, uma pena o que está acontecendo, a Polícia Federal tem que investigar, eu rezo para Deus para que o Milton seja inocente. Então você percebe um certo ressentimento, putz, falei o que eu falei, tá gravado, fugir dessa raia assim, como se não tivesse dito nada, não vai dar, porque o povo não é tonto, então agora eu tenho que deixar o assuntinho meio morno. E é curioso porque o Ministério da Educação, gerido por um pastor, que é o caso do Milton Ribeiro, pastor presbiteriano, não configura exatamente o Ministério da Educação sacralizado. Certo? Agora, o fato dele ter feito o conluio com os pastores que visitaram na casa de centenas de vezes o Palácio do Planalto, o Ministério da Educação, num intervalo curto de tempo, configura. Ou seja, a gente pode até supor que, na verdade, nessa gestão do Milton, o que houve foi uma perversão da identidade laica que o Ministério da Educação, sobretudo, tem que ter. Porque está mexendo com a construção da mentalidade das pessoas e de crianças, bicho. Você está entendendo? Então isso é da maior gravidade, além do aspecto da corrupção, também do aspecto da narrativa, né, cara? Mas eu entendo que nós vamos ter aí muitos desdobramentos por conta do processo eleitoral próximo. E eu vou falar uma coisa para você que você vai achar estranho. Durante muito tempo, eu passei dizendo para todo mundo de que você não pode culpar um presidente da República por conta de um ato, de um desvio de conduta, de um ato de corrupção, de um crime efetuado por um dos seus subordinados. Certo? Não é possível você fazer isso. Uma mãe não sabe 100% de coisa que um filho faz. Como é que um presidente vai saber sempre? O presidente de uma empresa não sabe o que está acontecendo. Certo? Não tem como. Não tem como. Ok? Você, num dia da semana, contrata uma pessoa para ir na sua casa limpar a sua casa. Você não sabe exatamente o que ela está fazendo ali. Certo? Você confia que ele esteja fazendo. Se a coisa desandar, aí você toma atitude. Eu passei muito tempo falando isso. E muita gente sempre achava que eu estava defendendo o Lula e a Dilma. Certo? E eu sempre estava defendendo a instituição Presidência da República. Agora, o que acontece? O Bolsonaro passou 3 anos falando que no governo dele ele é responsável por 100% do que acontece. Por quê? Porque ele queria dizer assim, estão falando que o Lula não é responsável por o que acontecia lá, mas ele sim. Era, porque eu sou também. E aí ele falava, eu sou responsável. E agora? Eu quero ver se ele vai assinar embaixo daquilo que ele falou. O que eu tenho certeza que ele não vai assinar embaixo. Mas o grande problema é que ele fala demais. Fala demais. E isso, obviamente, vai trazer coisas
complicadas. Mas eu quero trazer uma outra dinâmica para a gente pensar aqui rapidão. Esses dias eu estava escutando, você sabe que depois que a gente começa um podcast, uma coisa que a gente começa a fazer é consumir cada vez mais outros podcasts. Claro. Né? E eu estava escutando o Drauzio Varela falando. Eu estava no carro escutando ele falando naquele programa do Bial, que não é exatamente um podcast, mas... Eles pegam um áudio... Isso, eu estava ouvindo no carro, estou na estrada, estava escutando. E aí, o Bial pergunta para ele sobre a ação política, o impacto do SUS e como que ele vê, assim, que tipo de coisa ele viu acontecer na saúde brasileira que foi marcante, importantíssima. E aí o Drauzio fala de duas coisas importantes. Uma é a própria criação do SUS, né, que mudou a dinâmica da saúde, não só no Brasil, mas virou referência mundial. E outra coisa que ele fala é do momento em que José Serra era ministro da Saúde e que conseguiu quebrar a patente de vários medicamentos, conseguiu estabelecer um programa de saúde consistente para cuidar dos soropositivos, para cuidar da dinâmica do HIV e conseguiu realmente melhorar a condição de vida dos soropositivos e conseguiu diminuir o volume de pessoas infectadas por HIV no Brasil. E esse programa se estendeu para outros lugares do mundo. Pô, é incrível. E ele fala uma coisa genial. Gente, eu não gosto do Serra. Mas eu não posso negar que o Serra, quando foi ministro da Saúde, fez um bom trabalho. Fez coisas muito boas ali. Aliás, ele é médico, né? Não é. Não? É economista. É o Alckmin que é médico. O Alckmin é médico. O Serra é economista. Aí, olha que coisa incrível. Um cara que não é da saúde é visto na história do Brasil como um dos melhores ministros da saúde que nós já tivemos. Certo? Cara, isso é um negócio importante. Porque quando um presidente entra com essa conversa, que foi o mesmo discurso do Collor lá em 89, tá? O meu ministério vai ser técnico. O ministro, ele tem que entender do assunto? Lógico que tem. Mas mais importante do que isso, ele tem que entender de política, porque o jogo político não é feito tecnicamente. O jogo político é uma coisa para político. Tem que saber. É a mesma coisa que eu pegar um psiquiatra, o cara sabe tudo da psiquiatria, eu colocar ele lá na frente do segundo A e falar, vai lá, maluco, explica pros caras aí o que é crise de ansiedade. Vai, dá seus pulos. Não consegue. Não consegue. É a mesma coisa que chegar pro engenheiro, não sei o que, e falar, vem aqui no terceirão e explica pros caras como é que faz uma viga. Não consegue. Porque dar aula é coisa para professor. Não é qualquer um que dá conta. Política não é qualquer um que dá conta. Certo? Então quando você entra com essa conversa de eu vou ter um ministério técnico, isso é uma puta de uma conversa fiada. Isso mostra, na verdade, uma incompetência de montar um time político capacitado. É verdade. Certo? Esse governo, veja, eu vou falar pra você, vou passar a conversa, porque falar desse governo me irrita muito. Cara, muita gente diz que não. Eu fui surpreendido com esse governo. Eu fui surpreendido. Eu não imaginei que fosse tão ruim. Cara, eu não consigo pensar do governo Figueiredo pra cá um governo tão ruim. E eu perguntei para um professor de história essa semana. Falou, você que lembra mais, estuda mais os governos, sabe todos os nomes dos presidentes do Brasil em ordem, aquela coisa toda, me fala um governo que pode ser visto como pior do que esse, com uma gestão tão ruim assim. E ele falou, nunca existiu. Este é o pior da história do país. Maluco, pior do que as regências. Aí tá louco. Cara, pior do que as regências. Fala Jesus, Maria, José e o burrico. O bagulho é louco. E isso por quê? Porque você coloca um cara que o tempo inteiro fala, eu não sei. Ele falou, joga no Google aí, ó. Joga aí. Tá lá, ó. Eu não entendo de economia.
eu não entendo de educação, eu não entendo de não sei o que, e tudo que eu não entender eu vou chamar quem entende. Para você chamar quem sabe, você tem que pelo menos ter noção. Minha avó dizia, até para você poder mandar alguém limpar a tua casa, tem que saber limpar, para você saber mandar como é que faz. Então nós estamos, meu irmão, estamos lascados, estamos enrolados. E aí, filho, o resultado disso só na mão do Senhor. Felizmente, no Brasil, a monarquia terminou tem um tempo, né? Então, essa correlação entre poder executivo e o senhor terminou tem mais de um século já. Daqui uns meses, está na mão da maioria do povo decidir o que vai ser dos próximos 4 anos. O povo pode decidir, como democraticamente decidiu, manter o status quo da coisa. Sim. Porque a gente não pode negar que o Bolsonaro foi eleito pela força do voto e da expressão da maioria popular. Mas o povo pode escolher outra coisa também. Então eu acho que, como disse o Sartre, no Prefácio dos Condenados da Terra, a esperança ainda é minha força dominante de futuro. Eu tenho esperança, cara. Não, eu também tenho. A esperança, porque se a gente tiver esperança, a gente vai ter o quê? Eu tenho esperança sempre, mas então, rapaz, tá difícil. Os próximos episódios dessa história envolvendo o ex-ministro, os pastores e esse conluio entre escolas evangélicas, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Ministério da Educação vão transcorrer, eu acho que de maneira rápida nos próximos meses. Porque há, inclusive, uma pressão invisível, inconsciente, porque isso tem muito a ver com o que vai acontecer na eleição. E isso vai chacoalhar o bambu. Cara, aconteça... É muita coisa que vai influenciar, né? Eu sei que a gente está se encaminhando para o fim, mas deixa eu te falar um negócio. Você viu a notícia de que aquele lance que mataram o rapaz lá dentro do camburão, com gás... Mas você viu qual foi a última decisão? Não. Colocaram segredo de justiça no caso dele de 100 anos. Nossa. Ou seja, não vai investigar o bagulho? Nós não vamos saber qual é o desenrolar? Que é isso, cara? Qualquer coisinha, qualquer espirro é 100 anos de segredo? Pô, 100 anos de segredo, parceiro. Por quê? Porque o desenrolar cai exatamente na questão da eleição. Cai na questão eleitoral. Certo? E aí, pô, o delegado que estava conduzindo a investigação falou que estava sofrendo pressão. E é um delegado que condenou gente do PT, condenou gente do PMDB, condenou gente não sei da onde. Quer dizer, um cara que aparentemente tem uma trajetória que não é política, uma trajetória idônea. Sacou? E esse cara vai começar a tomar porrada, e aí, como é que fica? É uma questão eleitoral. É na eleição que nós vamos ver para onde que nós vamos. E eu tô com medo. Eu não tô... Como é que eu posso dizer para você? Eu não tô alvissareiro, alegre, mas eu tô me esforçando para ficar esperançoso. Outro que aconteceu recentemente, teve o assassinato do Bruno Pereira, do Dom Phillips. O Bruno Pereira, ele era coordenador geral da FUNAI. Ele foi exonerado pela pressão da bancada evangélica. E aí ele foi trabalhar em ONG, desmaterializado, desequipado, com menos recursos do que ele dispunha, através de concurso que ele prestou e passou pela sua competência e mérito, e deu no que deu, entre outros motivos. Então, acho que a gente pode encerrar para não ficar uma coisa muito tétrica também no final do episódio. É que nas próximas semanas, eventualmente nos próximos meses, esse ingrediente vai ser importante para outubro. Com certeza. Já está sendo. Com certeza. Vai ficar maior. Eu nunca vi um outubro tão esperado. Beleza? Parceiro, muito obrigado. Garoto, valeu. Gente boa, muito obrigado. Grande abraço. Falou.